Olá, bom dia! Vamos chegando. Essa live é uma live especial nesse domingo e eu sou a doutora Juliana, né? Eu tô aqui para te ajudar a realizar o sonho de engravidar após os 30 anos. Então vem comigo nessa live especial de hoje. Essa live justamente é para quem quer engravidar, né? Quem quer realizar esse sonho, e ela vai te ajudar a ter mais clareza do que você precisa fazer, qual caminho buscar, né, para conseguir atingir esse sonho. Eu lembro aqui, né, que ao longo dessa semana a gente veio fazendo algumas lives especiais, né? A gente fez uma sobre suplementos para quem tá tentando e tem mais de 30 anos. A gente fez uma live especial de perguntas e respostas na última quinta-feira, em que a gente falou bastante, né, sobre questões relacionadas ao ovário policístico, endometriose, baixa reserva, né, alguns hormônios, como é que dose, e hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto, né? Então quem tá comprometida, quem realmente quer engravidar, eu sei que já tá inscrita lá no evento Jornada da Fertilidade, que vai ser agora na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, dia 3 de abril, e quem ainda não se inscreveu, não perde a oportunidade. A gente vem divulgando, né, alguns conteúdos exclusivos lá dentro desse grupo, então se inscreva, o link tá na minha bio. E vamos fazer acontecer esse ano, vamos fazer esse ano ser diferente, tá? Então, vendo para esse tema da live de hoje, a gente vai falar sobre os 3 hormônios que podem interferir na gravidez, de acontecer a gravidez, né, das mulheres que estão tentando e têm mais de 30 anos, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber, né, para ter uma noção, né, do que a gente vai falar aqui, primeiro assim, os hormônios, eu vou mencionar aqui quais são, mas você precisa primeiro, né, saber quais são, dosar e deixar eles regulados. Então são esses pilares que vão fazer com que você consiga ajustar esses hormônios para conseguir engravidar. Então o primeiro hormônio que a gente vai falar aqui é um hormônio que vocês já devem conhecer, muitas já devem ter dosado, né? Mas que é um hormônio extremamente importante, que é o hormônio da tireoide. Então o TSH associado ao T4 livre, né, é uma combinação muito importante para a gente ajustar, e eu vou explicar ao longo dessa live por quê. Um outro exame, né, um outro hormônio que é importante a gente dosar é a prolactina, tá? Então esses 2 hormônios, né, a prolactina, o TSH, são hormônios que, quando desregulados, eles podem sim interferir não só em engravidar, mas como manter a gestação. Interfere na qualidade do óvulo. E eu vou falar aqui que nem sempre a gente tem que ter só aquele valor de referência lá do laboratório. Eu venho explicando isso pra vocês. Quem quer engravidar tem um alvo muitas vezes diferente, e vocês vão conhecer esse alvo aqui hoje, tá? E o outro hormônio, né, é o hormônio da progesterona, que causa, na última live de perguntas e respostas, causou assim muita dúvida, né, e eu tô sempre recebendo dúvidas em relação a esse hormônio. E hoje a gente vai deixar ele um pouquinho mais claro para vocês quando dosar, qual o alvo específico que a gente precisa ter, tá? Então vamos falar sobre esses 2. Lembra aqui que a progesterona, ela interfere ela não vai interferir necessariamente você de engravidar, tá? Então como o TSH e a prolactina eu falei que pode interferir de engravidar, e pode, se não tiver regulado, piorar a qualidade de óvulo e piorar e dificultar, né, a manutenção da gravidez, podendo ter um risco de aborto. A progesterona, ela dificulta mais a manutenção da gravidez, então aumenta a chance às vezes de você ter uma perda precoce, tá? Então vamos lá. Por que você então precisa dosar, né? Eu falei, o TSH, ele é um hormônio que vai interferir em diversas funções do corpo. Então não é simplesmente só porque a gente quer engravidar. Mas imagina só, o TSH descontrolado, ele vai fazer com que você tenha não só um ciclo irregular, mas ele pode fazer com que você tenha uma constipação, né? Ou dependendo se for um hipertiroidismo, pode ser que você tenha o intestino mais solto. Então ele vai interferir quando a gente está mais constipada, né, na absorção das vitaminas que a gente precisa ter. Então tá tudo muito interligado. Pode levar uma unha quebradiça. Isso tudo são sinais de que tá tendo uma desregulação nesse tipo de hormônio, tá? Então vai interferir nessa questão. E aí, o que é importante, né? A prolactina, quando tá alterada, ela vai interferir no recrutamento do folículo. Então, quando a gente tem uma prolactina, a preocupação é quando ela tá mais para cima, tá? Um valor mais acima. A gente vai ter uma interferência nesse recrutamento da quantidade de folículos. Isso vai ser super importante se você já tem uma baixa reserva. Se você tem uma baixa reserva e tá com uma prolactina desregulada, vai interferir ainda mais na quantidade de folículos que você vai recrutar por ciclo.
tá? E a progesterona, né, ela pode, como eu falei, levar uma perda precoce, porque ela não vai preparar o seu endométrio de forma adequada. Então depois, a progesterona ela só é produzida na segunda fase do ciclo, ou seja, após a nossa ovulação. E existe um valor alvo que a gente precisa atingir para conseguir ter certeza que a gente vai manter essa gestação adiante, tá? E quais são os sinais que a gente tem de sugestivos, né, de que tem alguma alteração aí nesses hormônios? Então, como eu vim falando, a questão da unha quebradiça, da queda de cabelo, da constipação, da irregularidade menstrual. Então, ficar muito atenta se você tem ciclos, por exemplo, né, curtos, menores do que 25 dias, ou longos, acima de 35 dias. Então, quando você tem uma menstruação que desce e ela demora mais do que 35 dias para descer de novo, né? Ficar atenta que pode ser uma desregulação de hormônio da tireoide ou da prolactina. E quando você tem uma menstruação muito curta, intervalos menores que 25, isso também pode ser uma sugestão de alteração desses níveis hormonais. E frequentemente o fluxo às vezes acaba alterando também quando a gente tem essa desregulação menstrual, tá? E a progesterona, quando ela vem, a gente não consegue ter um valor suficiente, quando ela tá no valor de insuficiência de corpo lúteo, ela vai fazer com que a sua menstruação geralmente seja um período mais curtinho, tá? Então ficar atento, períodos curtos também podem ser falta de progesterona, que não conseguem manter uma segunda fase do ciclo tão longa, tão adiante. Então são sinais de alerta que a gente precisa ter, tá? Outros sinais, às vezes, são aquele escapezinho, sabe? Antes de você menstruar, que desce vários dias antes, uma borra, né? Então é ficar atento que pode também ser uma insuficiência de corpo lúteo, tá? E aí, quais são exatamente os exames que você precisa fazer? Como eu falei, TSH, T4 livre, pra gente avaliar a tireoide, isso é o básico, prolactina e a progesterona. Quando que você vai fazer a dosagem desses hormônios? TSH, que é o da tireoide, e a prolactina, você pode dosar em qualquer fase do seu ciclo menstrual, inclusive você nem precisa estar em jejum, tá? Então, qualquer momento. A única questão que você precisa ter atenção, principalmente quando você vai fazer a dosagem da prolactina, é não chegar esbaforida para colher o exame, não chegar muito tensa para colher o exame, porque quando a gente tem chega muito tenso, chega muito corrida, né, aquela tensão de colher o exame, tem que sair para o trabalho, enfim, isso pode naturalmente alterar a nossa prolactina e não necessariamente ela tá com alguma alteração, é como se fosse um falso positivo, né? Uma alteração que não é real. Então se preocupem quando for dosar, principalmente a prolactina, e ir tranquila, sem estresse de horário, para que a gente não tenha um resultado falso positivo. E especialmente a prolactina, existem algumas medicações que a gente utiliza que também podem dar um resultado alterado, tá? Interferir na dosagem da prolactina. E aí agora não é só um falso positivo, ela de fato aumenta por conta de algumas medicações. Então, por exemplo, se você usa regularmente anti-inflamatório, né? Se você usa regularmente algum tipo de hormônio, medicações para depressão, ansiedade, elas podem levar frequentemente a uma alteração na prolactina. Antialérgico, né, medicações antialérgicas podem levar a uma alteração na prolactina. Então, se vier alterada, ficar realmente atenta se você vinha fazendo uso dessas medicações para suspender, né, enfim, fazer uma individualização. Se precisa suspender, se vai trocar, enfim, o que vai fazer para fazer essa dosagem novamente, tá? Já a progesterona, aí sim, ela tem uma questão muito importante em relação à época do ciclo menstrual. E aqui, ó, eu vou te falar que chove de dúvida e pergunta relacionado à progesterona. É muito frequente, né? Vocês olharem o exame da progesterona e falar assim, nossa, tá baixo, minha progesterona tá baixa, eu tenho que repor. A primeira coisa, e eu falei isso na última quinta-feira, lá na live de perguntas e respostas, é o seguinte: quando que você dosou essa progesterona? Por isso que é tão importante você ter anotado quando sua menstruação desce, seja no caderno, seja no aplicativo, enfim, onde você quiser. Mas você precisa saber exatamente quando a sua menstruação desce e quando ela desceu de novo, para você saber quando você tem que dosar essa progesterona, tá? A progesterona para colher também não precisa estar em jejum, você pode colher tendo se alimentado, mas ela sim, diferente da prolactina TSH, tem uma fase específica. E qual é essa fase?
É lógico, após a ovulação. Eu mencionei aqui que após a ovulação é quando você consegue, você tem a produção da progesterona, porque é o corpo lúteo produzido após a ovulação que vai fazer a produção desse hormônio. E quando que você vai ter, como se fosse o pico para você saber se ela realmente está suficiente? Geralmente são 7 dias antes da próxima menstruação. Então, se você tem uma ideia de quanto tempo dura o teu ciclo, você consegue calcular mais ou menos 7 dias antes da menstruação chegar para você conseguir fazer essa dosagem. E aí você vai perceber, se você já tiver feito, pega lá nos seus exames, nos seus papéis agora e dá uma olhadinha no valor de referência do laboratório. Você vai ver que tem um gap, um espaço de resultado muito grande. Só que pra gente avaliar se você ovulou, se você tem uma produção adequada, não vai estar ali exatamente naquela referência, justamente porque o espaço é muito grande. Então hoje você vai ter ciência de qual é o valor alvo desses hormônios todos também, que eu nem falei, mas eu vou falar. TSH, prolactina e da progesterona, tá? Então vamos começar pela progesterona, já que eu tô falando sobre isso. Qual é o valor alvo da sua progesterona? O valor alvo ideal nessa fase que eu mencionei exatamente é você ter ela pelo menos em torno de 9, tá? 9, 10 é um valor ideal. Quando que a gente confirma que você ovulou? Quando ela tá 1. Acima de 1 a gente confirma. Acima de 3, você já tem uma produção ok de corpo lúteo, tá? E muitas mulheres vão engravidar com a progesterona acima de 3. Só que os trabalhos mostram que quando a gente tem uma progesterona acima de 9, de 10, o risco de perda e a chance de engravidar é muito maior. Então, se você dosou teu sangue, achou que estava dosando no período certo e veio uma progesterona de 1, beleza, você identificou que você ovulou. Colhe uns diazinhos depois para ver se ela vem numa crescente, quanto que ela atingiu. Então, fazer esse monitoramento é importante. Claro, nem sempre a gente vai conseguir identificar tão simples assim, só dosar novamente daqui a alguns dias. E aí, o que a gente pode fazer? Fazer um ciclo de acompanhamento, aquela ultrassonografia seriada. Fazendo a ultrassonografia seriada, a gente sabe que após a ovulação, esse pico tem que estar acontecendo aí mais ou menos em torno de 5, 6 dias depois da tua ovulação. E aí a gente consegue tentar pescar e ver se realmente você tem uma produção de progesterona adequada, tá? Então não fique se baseando só no valor de referência ali do laboratório. Preste atenção nesses valores que eu falei. Ideal é a progesterona acima de 9. Não é fácil, às vezes, a gente identificar. Então, às vezes, a gente precisa realmente fazer a ultrassonografia seriada. Agora, se você tem um ciclo regular, né, se você consegue monitorizar bem o teu ciclo, né, e isso é importante, a gente ter a percepção do nosso corpo, do nosso ciclo, você vai com certeza conseguir identificar. Então, por exemplo, se teu médico pediu os exames hormonais todos juntos e você, né, ele junto com ele, tá querendo saber se você tem essa insuficiência, às vezes vale a pena desmembrar os exames, tá? Porque nem sempre vai bater. Você pode ir adiantando os outros, que às vezes não tem relação com o ciclo, e esperar a progesterona para dosar ou dosar novamente. A Clariana colocou aqui, progesterona feita no 20º dia do ciclo, resultado de 6,5. Significa que eu ovulei? Sim, significa que você ovulou. Agora é aquilo que eu falei, ela tá 6,5, ela tá acima de 3, perfeito. O ideal é que ela tivesse acima de 9. Qual era a sugestão nesse caso? 1 ou 2 dias depois, você dosar de novo essa progesterona e ver se ela atingiu pelo menos 9. Entendeu, Clariana? Pra você ter uma noção. Porque para esse valor, se esse valor foi o do seu pico e você menstruou aí no 27º dia, pode ser que você esteja com uma insuficiência de corpo lúteo, e o ideal é que nesses casos a gente suplemente a progesterona. Então são alternativas que a gente tem. Então vamos falar depois dos tratamentos, mas focando aqui nos valores ideais. De nada, Clariana. Nos valores ideais, o que a gente vai fazer? TSH e prolactina. O que a gente tem de valor ideal nessa fase, né? De tentante, de conseguir engravidar e fase do primeiro trimestre, tá? Então são alvos também para o primeiro trimestre de gestação. O TSH, se você pega lá os seus exames e dá uma checada, igual a Clariana fez agora, pega teus exames. Se você observar que o seu TSH tá acima de 4,5, né?
tá entre 2,5 e 4,5, você vai ver que tá lá no valorzinho de referência de uma normalidade. Agora, quem quer engravidar e quem tá no primeiro trimestre de gestação tem que ter um alvo de TSH de 0,1 até 2,5. Então, se você dosou o seu TSH e esse TSH está acima de 2,5 ou abaixo de 0,1, você precisa primeiro dosar de novo, para confirmar que não é um resultado errado do laboratório, né? Um falso positivo, enfim. Você precisa dosar novamente esse hormônio, tá? Agora, confirmou que realmente ele está acima de 2,5 ou abaixo de 0,1, precisa realmente começar a tratar. O que a gente fala? Quando ele está abaixo de 0,1, sugere um hipertireoidismo. E aí, frequentemente, a gente associa a ida ao endocrinologista para fazer esse manejo. Porque muitas vezes existe a condição da doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune, em que às vezes a gente precisa, como eu falei, né, na outra live, controlar esse Hashimoto antes de se pensar em engravidar, justamente por ser uma doença autoimune. A gente sabe que a doença autoimune, ele pode prejudicar a qualidade do óvulo, né, e acaba fazendo com que a gente tenha um risco de não evoluir essa gestação. Então, o ideal, muitas vezes, se você tem reserva ovariana suficiente, se você tem idade suficiente, como eu mencionei já num caso, eu tinha uma paciente que tinha síndrome de Hashimoto, era jovem, uma reserva boa, a orientação foi, vamos controlar essa doença para depois a gente tentar engravidar. E aí a gente alinhou isso com o endocrinologista dela. Agora, se você tem um TSH, que é o mais comum, acima de 2,5, aí frequentemente o próprio ginecologista, né, o especialista em reprodução humana, consegue fazer esse manejo, tá? A maioria dos casos. Então, um TSH acima de 2,5, né, até uns 4,5, 5, com um T4 livre normal, o que quer dizer isso? Quer dizer que T4 livre é o que a tireoide produz. É a glândula que todo mundo tem aqui nessa região do pescoço e a gente produz. O TSH é o hormônio que sai de uma glândula, né, da nossa cabeça e vai estimular a nossa tireoide. Então, quando a nossa tireoide está cansada, né, ela não está numa produção suficiente dos hormônios, esse TSH, ele precisa ser maior. Por quê? Ele sai lá e fala assim, vambora tireoide, trabalha, você precisa trabalhar. E aí ela tá lá cansada e às vezes ela produz ou não a quantidade de T4, né, que a gente precisa. E frequentemente, se você não tem o hipotireoidismo, o T4 livre vai estar normal. Mas o TSH pode estar acima de 2,5. E aí, nesse cenário, os trabalhos já mostraram que o que acontece? A gente precisa ter um TSH abaixo de 2,5 para aumentar a nossa chance de engravidar e reduzir o risco de aborto. E aí, como que a gente faz para melhorar isso? Então, você dosou, deu alterado, confirmou. A gente vai precisar suplementar o hormônio tireoidiano, que é a levotiroxina, e vai precisar individualizar a dose de acordo com o valor que deu acima de 2,5, tá? Então isso não dá para fazer sozinho, isso é uma prescrição médica, a prescrição do hormônio da levotiroxina. E aí, dependendo da dose, é isso que eu falei, a gente vai entrar com doses muito baixas, frequentemente são doses baixas que a gente entra, tá? Porque é como se fosse um hipossubclínico, e aí a gente vai, então, atingindo o nosso alvo. Achei a dose, atingi o alvo, acabou aí? Não. É constante monitorização, porque pode haver uma variação grande. Não dá, nesses casos da tireoide, ficar trocando muito de laboratório, que você suplementa a levotiroxina. O ideal é que você suplemente sempre da mesma marca. Se você for suplementar, por exemplo, com genérico, escolha sempre a mesma marca de produção do genérico. Você precisa tomar, né, em jejum, de manhã e ficar pelo menos aí uns 20 minutos, né, sem comer nada, né, sem tomar. Então, precisa ter realmente uma monitorização ao longo do seu período de tentativa, ao longo do seu primeiro trimestre de gestação, desse hormônio do TSH. Já a prolactina é um hormônio, né, que naturalmente ele é produzido quando a gente vai fazer quando a gente vai amamentar, tá? Mas, como eu falei, a gente tem algumas medicações, né, alguns tumores que podem aumentar a produção de prolactina e, consequentemente, gerar uma irregularidade menstrual, né, gerar uma alteração no recrutamento dos folículos, na qualidade desse óvulo. E aí a prolactina ideal, aí essa sim fica bem próxima do valor de referência ali que está no laboratório. Mais ou menos em torno de 24, mais ou menos, depende do laboratório, do kit que eles usam para fazer, mas é por aí.
em torno de 24. Deu um pouquinho alterado, deu um pouquinho para cima, né? O que a gente pode fazer é repetir. Primeira coisa é repetir. Deu muito para cima, vamos repetir e vamos entender um pouco melhor, né, pedindo exames complementares. Mas se deu um pouquinho, repete, nada de pânico e a gente avalia. Porque às vezes dosagens um pouquinho para cima são normais. Se você clinicamente não tem um ciclo irregular, né, se você não tem saída de secreção pelo mamilo, né, dos seios, de secreção láctea. Então, frequentemente não é nada demais, mas a gente precisa realmente individualizar e avaliar se esse valor de prolactina tá bom. Prolactinas baixas não são tão preocupantes, tá? Então, quando às vezes vem um valor, não é comum, mas quando vem um valor abaixo do valor de referência, não é um valor que a gente se preocupe. Então, é muito importante aqui a questão do TSH, prolactina e progesterona. E como que a gente suplementa se você identifica que você tem uma insuficiência de corpo lúteo, que você tem uma falta de progesterona, né? Como é que você vai fazer a suplementação dessa medicação, desse hormônio, né? Primeira coisa, você precisa, sempre que você for suplementar, você não vai suplementar o ciclo inteiro. É diferente do hormônio da tireoide, que todo dia, de domingo a domingo, você vai tomar esse hormônio. A progesterona você só vai utilizar no período após a ovulação, até você menstruar de novo. Claro, engravidou, você vai manter até a formação da placenta. Mas no seu período de tentativa, você só pode entrar com a progesterona após a ovulação. E aqui isso é muito importante, porque eu vejo mulheres que utilizam suplementação prescrita às vezes por médico de progesterona, que fala assim, a partir do dia tal, né, do ciclo, a partir do, sei lá, 14º, 15º dia do ciclo, começa a usar progesterona. O que a pessoa, o médico, quando passa isso, está pensando? Essa mulher deve ovular mais ou menos nessa época aí, então começa. Qual é o problema disso? O grande problema é que se naquele ciclo você não ovulou naquela fase, você fecha a janela de implantação do embrião. E aí você perde o ciclo. Então, para fazer a complementação da progesterona, você precisa suplementar de forma adequada numa fase específica do seu ciclo menstrual, sempre após a confirmação da ovulação, tá? E aí, realmente, assim, como é que a gente vai confirmar que a gente ovulou? O mais certo, mais fidedigno é sangue e ultrassom transvaginal, né? Em que a gente vê aquela imagem típica de corpo lúteo. No dia a dia, em casa, né, sem precisar estar indo sempre ao médico, existe o teste de temperatura, né, temperatura basal que a gente pode fazer, que quando a gente percebe esse aumento de temperatura, a gente pode identificar, né, imaginar que a gente realmente teve a ovulação. Então são formas um pouco mais autônomas, né, de você fazer sozinho, mas o ideal seria realmente com uma monitorização do exame de sangue ou do ultrassom, realmente pra gente não perder essa janela de implantação. E aí, se deu baixo, o que você vai fazer? Você vai suplementar. Como que você vai suplementar a progesterona? Existem vias que a gente pode suplementar. Via injetável, que é prescrita só por médico, e são casos raros, são casos assim, que não é comum, é mais comum a gente fazer isso quem vai passar por uma fertilização, algum cenário disso, que a gente já identifica realmente uma dificuldade, né, de manter a progesterona alta com as outras vias que eu vou falar. Existe a via oral e existe a via vaginal. São as principais vias que a gente utiliza, tá? A via vaginal é a mais comum, tá? Existe uma absorção boa pela vagina e a gente vai tender a usar os comprimidos de progesterona, né? Marcas no mercado que a gente tem são Juno, Utrogestan, são marcas que frequentemente a gente utiliza para suplementar, tá? Quem tem falta de progesterona. E a via oral a gente pode usar o Dufaston, né? E aí vai depender da dose, né? Tem o comprimido de 10 miligramas, tem cápsulas vaginais de 100, de 200, vai depender de cada caso, vai depender se você passou por um tratamento ou não, vai depender, né, do seu grau de deficiência. Aí realmente o ideal é você estar sendo acompanhada, tá? Para definir em conjunto com o teu médico, um profissional, qual é a dose de progesterona, qual é a via ideal.
Tem mulheres que vão fazer uma absorção ótima por via vaginal, mas tem mulheres que a gente vai precisar complementar pela via oral. Então essa é uma estratégia muito individualizada, tá? Mas para vocês saberem, de uma forma geral, a progesterona vaginal costuma ser a primeira escolha junto com a progesterona oral. Vai depender da experiência, da facilidade, né, de cada médico. E aí a gente vai utilizar isso geralmente até uma produção engravidar e ter a placenta, né, com uma dose de produção adequada pela placenta do hormônio. Então aí vai em torno até 12 semanas de gravidez, mais ou menos. Ou quem não engravidou no ciclo vai suspender assim que a menstruação descer, tá? Para poder não interferir na ovulação, fechar a janela e aí repete o ciclo toda vez, tá? Vão mandando aqui para minhas dúvidas, eu vou prosseguir no meu roteiro, mas vão mandando para minhas dúvidas que vocês vão tendo aí, igual Clariana mandou, enfim, deixa eu ver se aqui. A Suelen mandou, o meu deu 2,82. Tô imaginando que seja o seu TSH, né, Suelen? Mas se deu 2,82, lembra, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, dosa de novo. Porque pode ter uma pequena variação. Agora, se veio realmente novamente acima de 2,5, vamos pensar talvez em fazer uma suplementação de levotiroxina baixinha, tá? Procurar o médico para poder te orientar em relação à dose, em relação à marca que ele vai estar mais acostumado a prescrever. É importante realmente fazer essa avaliação, tá? Aí aqui, né, como eu falei, quem vai fazer a dosagem desses hormônios, né? Da progesterona, TSH, T4-LIV, da prolactina? Quem é a mulher que precisa fazer a dosagem desses hormônios, né? Quem é a mulher que está tentando engravidar? É qualquer mulher que está tentando engravidar. Não é a mulher que está com dificuldade, ou seja, que está já com um quadro que a gente chama de infertilidade, ou seja, né? Mais de um ano de tentativa. Não é só você. Né? Se você está tentando há menos de um ano, você também, na sua rotina pré-concepção, pré-gravidez, precisa dosar esses hormônios. Porque você vê, assim, são ajustes relativamente simples que a gente consegue fazer e que a gente muda o quadro. Então, às vezes, você pode engravidar mais rápido fazendo essa dosagem e fazendo o ajuste, tá? Mesmo que você não tenha sintoma. A gente pode fazer esse ajuste de forma mais rápido e modificar a jornada que você vai percorrer. Então, qualquer mulher que queira engravidar tem que fazer a dosagem desses hormônios, e não só quem está com já um tempo nessa estrada tentando engravidar. Essas com certeza. Mas se você quer engravidar, vai fazer uma avaliação pré-concepção, pré-tentativa, para ver se está tudo ok, se os suplementos estão ok, né? Fazer os ajustes que precisam fazer para essa jornada ser mais rápida sempre que possível, tá? Vamos lá. Uma outra coisa que acontece, né, é quando, como eu falei, né, a progesterona, ela vem acima de 1, mas ela vem abaixo de 3. Então eu quero reforçar aqui que você precisa avaliar junto com o teu médico, dosar num dia seguinte, né, 1, 2 dias depois, para ver se você teve esse pico de progesterona que é o suficiente, que é o adequado, tá? O outro hormônio que às vezes tem muita dúvida, né, nas mulheres que querem engravidar, é quando dosar e o valor de estrogênio, de estradiol, tá? A gente monitora mais o valor do estradiol quando a gente está numa paciente num ciclo induzido, num ciclo de tratamento. A mulher que tem o ciclo menstrual regular, né, ela não necessariamente precisa dosar o seu estradiol. O estradiol, eu lembro que é um hormônio produzido pelo folículo. Então, quando a gente menstrua, a gente recruta uma quantidade de folículos, o nosso corpo escolhe geralmente, para crescer, e conforme ele cresce, ele produz o estrogênio. Então, uma outra dúvida frequente: doutora, eu dosei meu estrogênio e veio muito baixo. Novamente, é um tipo de hormônio que depende da fase. Quando que você dosou? Foi na primeira fase? Foi na segunda fase? Foi menstruado? Foi assim que acabou a menstruação? Foi na fase periovulatória? Qual foi a fase que você dosou o seu estrogênio? Então é sempre importante, uma dica legal, é quando você fizer um exame e você imprimir às vezes aqueles resultados, anota já na folha, no papel, quando que foi a menstruação anterior àquele exame e quando que foi a seguinte. Porque aí a gente consegue ter um parâmetro de comparação para saber se aquilo ali tá adequado ou não, tá?
Mas frequentemente o estrogênio a gente só vai precisar suplementar, tá? Geralmente quando o endométrio, que é a parte de dentro lá do útero, que é onde vai o embrião se implantar, não atinge o tamanho que a gente quer. Não tá trilaminar como a gente quer, na fase periovulatória, tá? Então aí realmente a gente precisa de uma ultrassonografia seriada para ter essa noção, porque não tem nada assim, né, que a gente perceba se o endométrio tá no tamanho adequado ou não. Eu vi que colocaram aqui anteriormente, né, que um ciclo de 2 a 3 dias num fluxo muito pequeno. É importante avaliar o seguinte: quando você tem um fluxo muito pequeno, se o seu endométrio de fato tá chegando no tamanho e no aspecto que a gente precisa que ele chegue, tá? Então, pode ser que sim, pode ser que não tenha nada demais, esse seja realmente seu padrão, mas pode ser que o endométrio não esteja engrossando o suficiente, ou seja, não esteja receptivo suficiente para aquele embrião se implantar. Então, se você tem ciclos muito curtinhos, às vezes só sai marrom, não saiu a cor vermelha, precisa avaliar se o seu endométrio não tá ficando muito fino. E aí, às vezes, a gente suplementa o estrogênio, tá? O estrogênio tem que ser prescrito por um médico, porque tem um momento certo de entrar também, não é todo mundo. Tem vias de administração, então fazer essa avaliação junto com o teu médico, se você é uma paciente candidata a usar o estrogênio, é uma coisa importante. Primeiro, o endométrio precisa engrossar e ficar trilaminar. E qual é o valor que eu preciso que ele chegue? Pelo menos 7 milímetros. Vão ter mulheres que vão engravidar com endométrio abaixo de 7? Sim. Mas, novamente, igual a progesterona, os trabalhos evidenciam que mulheres com o endométrio acima de 7 milímetros vão ter uma chance muito maior de conseguir engravidar, de implantação, tá? Suelen perguntou: posso fazer próximo do 20º dia para aproveitar a guia? Eu não sei exatamente qual exame você tá falando, Suelen, mas assim, se for a progesterona, né, que é um exame, TSH e prolactina, qualquer fase, tá? A progesterona, ela precisa ser na segunda fase, idealmente em 7 dias antes de menstruar. Se o ciclo é mais ou menos de 27, 28 dias, 20º dia parece ser um dia adequado. Mas foi aquilo que eu falei. Se ele vier baixo, talvez 1, 2 dias depois dosar de novo, para ver se ele tá numa curva de subir ou se ele já tá na curva de descida. Aí realmente é um ajuste fino. Mas você pode, se o ciclo for de 27, 28 dias, dosa no 20º, que pode ser interessante você ver quanto que a tua progesterona chegou, tá? A menstruação dura 2 dias, vem pouco. Então, aí nesse caso foi o que eu te falei, né? Não é muito uma questão da progesterona, é mais uma questão do estrogênio, Suelen, tá? Pra ver se teu endométrio de fato tá atingindo o tamanho que a gente precisa, se ele tá engrossando o suficiente. E aqui um fator de risco para quem tem um endométrio que não engrossa é histórias de perdas anteriores, histórias de abortamentos com manipulação da cavidade. O que isso significa? Perdeu e precisou fazer uma AMIU, perdeu e precisou fazer uma curetagem, né? Ou pacientes que tiveram algum pólipo, mioma e precisaram por histeroscopia ressecar. São fatores de risco para que você tenha uma alteração no seu endométrio, tá? Então ficar atento se você é uma paciente de risco para avaliar isso bem refinado, bem fininho, tá? Suerlene, né? Qual suplemento? Suplemento eu coloquei uma aula completinha, uma live completa disso na terça-feira, tá gravada no meu feed, não perde, vai lá e assiste, tá? Tem vários suplementos lá. O que eu quero falar aqui? Eu tô falando muito de medicação, mas o que eu quero falar, e é esse o presente que vocês vão receber, quem tá lá inscrita na Jornada da Fertilidade, quem preencheu o formulário, quem tá no grupo de WhatsApp, esse presente vocês vão receber hoje. O que acontece, né? O que a gente pode fazer, né? Sem precisar recorrer à compra de um medicamento, sem precisar recorrer, num primeiro momento, né, a um médico, assim, né? O ideal é sempre a gente estar com esse acompanhamento, tá, gente? Em conjunto. Mas o que você pode fazer? Mesmo que seu médico tenha te prescrito, e aqui é importante frisar, mesmo que ele tenha te prescrito estrogênio,
porque é o teu caso a indicação, progesterona para suplementar, porque é indicação, o que a gente pode fazer de forma natural que aumenta essa regularização dos hormônios? E aqui é extremamente importante essa estratégia, principalmente em 3 cenários: ovário policístico, endometriose e baixa reserva ovariana, tá? São 3 cenários que eu friso que são importantes de seguir essa estratégia. Não sei se você já conhece, ouviram falar, quem já faz, quem já fez, coloca aqui pra mim, vai me colocando pra eu conhecer vocês e saber. É o ciclo das sementes. O ciclo das sementes, ele tem uma estrutura, né, de sementes que vão ajudar você numa primeira fase do ciclo a engrossar o endométrio e na segunda fase aumentar essa produção de progesterona, tá? Então vocês que estão lá no grupo, responderam o formulário, vão receber hoje um PDF explicando detalhadamente como que funciona o ciclo das sementes. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer mulher. Eu costumo prescrever, inclusive, para mulheres que estão nessa fase, assim, perimenopausa, sabe? Que já começa, às vezes, a ter uma irregularidade menstrual, ajuda no intestino. Então, é um ciclo, né, extremamente interessante da gente associar e fazer com as propriedades que essas sementes têm de gerar a melhora nessa regularização hormonal, principalmente relacionado a estrogênio e progesterona. Não vai interferir tanto, né, no TSH, na prolactina, mas a dosagem de estrogênio e progesterona tem um benefício grande com o ciclo das sementes. Então, se você quer começar a fazer o ciclo das sementes, é importante. Suelen, volta, tá? É importante também frisar, e vocês vão ter lá isso no PDF, a quantidade, não é uma quantidade pouca, realmente é uma quantidade razoável que você precisa usar por dia, 1 colher de sopa de cada semente, mas dá resultado, é extremamente positivo. Eu faço comigo, e aí depois eu vou mostrar pra vocês como você pode separar os potinhos, né, com as sementes, como que você prepara essas sementes, é super interessante, tá? Então, é um PDF que vocês vão receber de presente hoje, quem tá aqui, quem tá lá no grupo de WhatsApp, que tá respondendo o formulário, mesmo quem não conseguiu assistir ao vivo essa live, não tem problema, entra no grupo, se inscreva na Jornada Fertilidade, que vai ser agora dia 3 de abril, quinta-feira, 8 da noite, tá especial, que você vai receber esse presente, tá? Suelen falou que fez uma suplementação, mas sai um pouco caro e não consegui manter todo mês. Então, aí o que acontece? Você precisa dosar algumas, voltando um pouquinho da suplementação, que eu sei que é um assunto que vocês gostam bastante, né? Vocês precisam dosar valores de vitamina no sangue, como eu falei lá na live, e ver se você precisa continuar suplementando aquilo tudo. Se você faz uma alimentação bem balanceada, né? Se você estava com déficit, falta de algumas vitaminas, suplementou algumas, melhorou algumas, você pode dar uma pausa, pode parar, entendeu? E aí vai ficar um custo menor para você, entendeu? Então faça essa avaliação do que você realmente precisa estar suplementando, mas não faça um ciclo e pare, faça um ciclo e pare. Eu vou reforçar aqui o que eu já falei. O óvulo que você está ovulando hoje, né? A Dani falou que está no período fértil. O óvulo que você ovulou hoje, Dani, o que acontece? Ele está iniciou o amadurecimento dele aí dentro de você 3 meses antes. Então, todos os ajustes, a melhora da sua fertilidade, né, a melhora redução do estresse oxidativo, a melhora de qualidade desse óvulo, vem acontecendo na sua vida nos últimos 3 meses. Então, não faça ciclos e pare. Outro dia, uma paciente aqui comigo perguntou assim: doutora, ok, você está falando essas medidas, mas por quanto tempo que eu tenho que fazer? Tem que fazer, assim, não tem tempo. Engravidou, vão ter outros suplementos, vão ter essas medidas, né, de estilo de vida, enfim. Continua, gente. Isso aqui, entenda o seguinte: a fertilidade, ela é um pouquinho de uma pontinha de um iceberg, às vezes, nem sempre, mas às vezes, de uma situação de saúde mesmo, tá? Então, tudo que a gente fala aqui é para aumentar não só a fertilidade de vocês, mas aumentar a longevidade, a qualidade de vida. Então, encare isso aqui como vire uma chave, numa mudança assim, estilo de vida, muda, entendeu? E vai aos poucos, vai mudando, mas assim, progrida, sempre caminhando, sempre fazendo essas mudanças, tá? Porque elas são extremamente importantes. Deixa eu ver aqui a pergunta da Dani. Estou no final do período fértil, estou tendo um corrimento amarronzado de um pouco de cólica. Isso pode dificultar engravidar?
Vamos lá. Meio do período fértil, a gente pode ter uma leve queda do estrogênio que pode fazer com que você tenha uma descamação desse endométrio, tá? O ideal é que isso não aconteça. Então, realmente, pra gente saber se isso tem problema, se não tem problema, é te avaliar como um todo. É a gente ver, né, se você tem uma produção de progesterona adequada, se teu endométrio atingiu um espessamento adequado, entendeu? A Clara falou, fiz o ciclo da semente 3 meses, depois desanimei. Então, não desanima não, porque você estava começando a colher os frutos dela nesse terceiro mês. Você estava começando a ter uma melhora da sua fertilidade nesse terceiro mês, assim, chegando mais lá pra cima, sabe? No seu potencial. Então não desanima, gente. Encare isso aqui não só como todas as orientações, não só como o objetivo de engravidar, mas entenda a jornada, a sistematização das coisas, né? A gente precisa realmente organizar o nosso dia para que as diversas coisas não fiquem pesadas. Porque senão fica muita coisa. Então por isso que eu falo sempre assim, tá tentando engravidar menos de um ano? Cara, que baita oportunidade você tem de ir mudando aos poucos, às vezes, hábitos que a gente vai construindo ao longo da vida, sabe? Porque às vezes é isso, vai uma enxurrada de informação, de coisas que fala assim, caramba, eu preciso mudar tanta coisa, que a gente se cansa, a gente não dá gás. Então vai aos poucos. Um dia você faz uma medida, no outro você faz... Vai somando, sabe? No outro você faz outra, no outro você faz outra, no outro você faz outra. E assim a gente vai progredindo, porque senão eu sei que cansa, tá? Eu sei que cansa, tá? Então não desista, você estava colhendo os seus frutos, começando a colher, Clariana, nesse momento aí que você cansou. Diminui a quantidade, é muita semente, diminui, entendeu? Aí daqui a pouco volta, mas não para esse estilo de vida adequado não, tá? Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Senão eu vou aqui para as orientações finais. Senão a gente vai se estendendo. Mas podem me mandar perguntas se vocês tiverem. Então eu quero reforçar, num resumo aqui, algumas coisas. Primeiro, você precisa saber quais são os hormônios que você precisa dosar. A fase do ciclo que você precisa dosar. Valores, que não são aqueles, muitas vezes, valores de referência, tá? Que estão ali na fichinha do laboratório. Então, e se tiver alterado, o que você faz? Quarta etapa, repete. Confirma que aquilo ali tá alterado mesmo ou não, tá? Um detalhe importante, a gente frisa muito em mulher, né? Assim, de dosar os hormônios na mulher. Mas já peguei parceiro com TSH de 9,8. Recente agora. Porque a avaliação tem que ser do casal. Então, avalia teu marido também. Será que ele tá vindo num ganho de peso? Né? Será que ele tá com uma queda de cabelo? Será que ele tá mais indisposto? Voltei aqui. Tinha recebido um aviso que tinha pausado pelo sinal. Mas vamos lá. Exame que vejo a espessura do endométrio. Ultrassom. Só tem como fazer a avaliação da espessura do endométrio pelo ultrassom, idealmente transvaginal, tá? Então é a única forma que a gente tem. Raquel, resumi, espero que você tenha pego, mas aqui, resumi bem resumido. Mas a live vai ficar gravada aqui no meu feed, tá? Então daqui a pouquinho, se você quiser, acessa. Mas eu resumi bem resumido as 4 etapas aqui. Os detalhes você consegue pegar tudo assistindo a live e se inscreva lá no grupo para receber o presente. Eu falei que tem um presentinho hoje do ciclo das sementes de orientação como fazer, tá? Explicar sobre LH no que ele pode interferir. Não sei se já falou nisso lá. Não falei não. O que acontece, Clariana? O LH, ele é um hormônio importante para ovular. Então, como é que funciona? Eu vou explicar um pouco isso lá no evento Jornada da Fertilidade, tá? Eu vou mostrar um gráfico para vocês, porque lá vai ter uma apresentação de PowerPoint, então eu vou conseguir explicar um pouco melhor. Mas o LH, ele é um hormônio que ele vai ser produzido 36 horas, o pico dele vai ser 36 horas, geralmente, antes de você ovular. Ele que induz a tua ovulação. Então, como é que funciona o ciclo? O estrogênio, ele vem subindo. Quando a gente tem um pico de estrogênio, a gente induz esse pico do LH. O LH, então, vai e deflagra a nossa ovulação. Então, é esse hormônio que, quando você faz o teste de ovulação, daquele de urina, é ele que é detectado nesse teste, tá? O pico do LH. Então, ele mostra que você tá para ovular, tá? Quando você consegue detectar esse pico, né, esse aumento, né? Por isso que o teste de ovulação você vem fazendo negativo, 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 daqui a pouco, pum, veio um positivo, detectou o LH.
você tá para ovular, tá? Então, LH é esse contexto. Qual período do ciclo posso fazer ultrassom? Qualquer período? Depende do que você quer avaliar, tá? Então, assim, se você quer fazer uma avaliação do teu ciclo para ver se tem pólipo, se tem mioma, enfim, detalhes assim, primeira fase, logo no iniciozinho, tá? E um mito que eu quero desmistificar aqui, que às vezes as clínicas de ultrassom falam que não pode fazer, é que falam que não pode fazer ultrassom menstruada. Pode fazer, não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema de você fazer ultrassom menstruada? Sujar. É só isso, tá? Então suja um pouquinho mais, né? Porque vai estar menstruado. Às vezes a nossa pelve fica um pouquinho mais desconfortável com a passagem do transdutor, sim, tá? Nessa fase. Mas não tem problema nenhum. O exame, ele não perde nenhuma acurácia de você estar fazendo no período menstrual, tá? Então não deixe de fazer teu exame porque você está menstruado. Agora, se você quer ver se você está ovulando, se o teu endométrio está espessando, o ideal é você começar a fazer essa monitorização, tá? Essa monitorização do teu ciclo logo no início. Finalzinho de menstruação, o ideal mesmo no ultrassom seriado é fazer um ultrassom menstruada, uns dias depois fazer um outro, né? Depois da ovulação fazer outro. Uns 3, 4 ultrassons pelo menos aí numa ultrassonografia seriada, geralmente é o que a gente precisa, tá? Vai depender de quando você entrou no ciclo e tal, mas é uma média, tá? E aí pra ver se teu endométrio espessou, geralmente é nesse meio do ciclo, é de acordo com o crescimento do teu folículo. Então se a gente tem um folículo muito grande, um folículo periovulatório, e o endométrio tá com menos de 7, provavelmente ele tá com uma dificuldade de espessar, tá? Então, a ultrassom seriada, né, deixa eu ver quem perguntou aqui, Maluan, faz ultrassom seriada, é melhor, tá? Que aí você consegue pegar o ciclo inteiro, tá? Então, para ver a espessura do endométrio é isso. É coordenar o crescimento do folículo com o teu endométrio. Aí vai depender de quantos dias é o teu ciclo, entendeu? Mas faz a ultrassom seriada porque aí você consegue monitorizar mais detalhado isso mesmo, tá? Tiane, toda vez que tem menstruação é porque você ovulou? Sim. Se é uma menstruação mesmo, né? Geralmente é porque você ovulou, tá? Então, se você menstrua hoje, provavelmente 12, 14 dias atrás você estava ovulando. Então, você que tem ciclo regular, você provavelmente tá ovulando regular, tá? Então, por exemplo, por que a síndrome de ovário policístico, né? Se alguém tem síndrome de ovário policístico, coloca aí pra mim. Por que quem tem síndrome de ovário policístico tem menstruação irregular? É justamente porque não ovula todo mês. E aí, às vezes, ela demora 2 meses sem menstruar e aí, de repente, ela menstrua. O que significa? Que há mais ou menos 12, 14 dias atrás ela ovulou. Ovulou, não engravidou, menstruou, tá? Então, geralmente, o ciclo menstrual funciona dessa forma, tá bom? Maravilha. Deixa eu ver aqui. Mais alguma dúvida sobre hormônios? Bom, o que a gente vai fazer então? Né? Eu quero recomendar para vocês algumas coisas. A primeira é assistir. Quem não assistiu, assiste a live que eu fiz na última terça-feira sobre suplementos para quem tá tentando engravidar, tem mais de 30 anos. A segunda, live de perguntas e respostas. Todas estão salvas aqui no meu feed do Instagram. Nessa live de perguntas e respostas, quem participou pode confirmar aqui, né? A gente abordou muita coisa. Então, grande chance da tua dúvida tá respondida lá, tá? Então, pega essa live, devora ela, vão ser uns 50 minutinhos aí do teu dia, vai ouvindo no carro, enfim, mas tá bem interessante essa live, tá? E a live de hoje, para quem não conseguiu assistir ao vivo, eu também vou deixar salva aqui no feed. E outra coisa, quem não se inscreveu ainda no evento Jornada da Fertilidade, não perde a oportunidade. Ele vai ser agora, quinta-feira, dia 3 de abril, às 8 horas da noite. Ele não é aberto aqui no Instagram. Então, você vai chegar 3 de abril, quinta, 8 horas da noite, vai chegar aqui no Instagram, não vai achar. Ele é só para quem estiver inscrita. Ele é um evento exclusivo para quem está inscrita. Então, você precisa se inscrever e você precisa entrar no grupo de WhatsApp, porque é nesse grupo que a gente está liberando, não só, né, para quem responde o formulário, tá? Não só os presentes que eu venho liberando essa semana, por mais que você tenha chegado hoje, você vai ter a oportunidade de receber os anteriores, né?
Então entra no grupo, preenche o formulário, tá? E lá no grupo também, quem tá lá, né, vai poder também confirmar. Eu tô colocando conteúdos exclusivos, né, sobre mais questões da fertilidade, né? E a gente começou, se eu não me engano, foi sexta-feira, uma roda, né, em que a gente tem conversado um pouquinho sobre as nossas emoções, como é que a gente tem evoluído, como é que a gente pode construir essa nossa jornada, com um olhar, né, diferente, fazer realmente a gente pensar e se sentir abraçada. Esse é o meu objetivo de todo mundo que tá lá no grupo de WhatsApp, sabe? Abraçar um pouco de vocês, mesmo que de forma virtual e distante fisicamente, né? Mas a gente tá conectada aqui emocionalmente, mentalmente, a gente tá aqui super conectada. Tá? Uma dúvida que chegou aqui pra mim é se vai conseguir, quem não conseguir estar ao vivo no webinário dia 3 de abril às 8 horas da noite, vai conseguir assistir esse webinário, dependendo, né, de como for, a gente avalia se tem a possibilidade, eu ainda vou ver com a minha equipe, de deixar ele gravado de alguma forma, tá? Mas tenta não perder no dia 3, porque esse é o que eu te dou certeza, vai estar lá 3 de abril, quinta-feira, 8 horas da noite. O depois, a gente vai ver uma forma de tentar deixar ele gravado, disponibilizado, mas eu não tenho como garantir, tá? Então não deixa de estar presente. Se programa, bota no teu alarme, no teu relógio, né? Se tiver no transporte, bota lá pra assistir, você vai conseguir assistir, como se fosse no YouTube, mas é fechado, tá? Exclusivo pra vocês, realmente, pra gente se conectar ainda mais, tá? Clariane, obrigada a você, obrigada pela... Eu fico muito feliz, assim, sabe, primeiro de estar podendo passar o meu conhecimento aqui pra vocês, porque o que eu percebo no meu dia a dia realmente é muita falta de informação. E conhecimento e informação é poder. A partir do momento que vocês têm isso, vocês têm grande parte do caminho, sabe? Porque você consegue direcionar para onde que você tem que ir, o que você tem que fazer. Então, ter a oportunidade de passar o meu conhecimento dos meus anos de estudo, de prática para vocês, me deixa realmente grata por essa oportunidade, a oportunidade das redes sociais fazerem isso, né? Permitirem isso pra gente. A Sou falou, né? Tô trabalhando nesse horário, consigo assistir algumas horas depois? Sou, vou tentar, tá? Mas eu não tenho como te garantir. Tenta botar lá no fone, né? Se você puder, no seu trabalho, no transporte, para ouvir a live no dia 3 de abril. E qualquer coisa, os avisos sempre vão ser dados no grupo de WhatsApp. Então fica lá, Sou Cristina, no grupo de WhatsApp, porque se tiver a oportunidade de liberar depois, a gente vai colocar lá para você, tá bom? Obrigada, Malan. Gente, vocês iluminaram meu domingo. Obrigada mesmo, tá? Sou falou que tá difícil assistir no trabalho. Tá, Sou, vou anotar a sua referência e a gente vai tentar trabalhar nisso, de ver se consegue deixar de alguma forma. Eu não tenho como garantir nesse primeiro momento, mas a gente vai ver com essa questão de tecnologia, como é que a gente faz isso. E se tiverem mais demandas em relação a deixar gravado, eu vou de coração tentar ver como é que a gente pode fazer, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero desejar um bom domingo pra vocês, né? Ao longo dessa semana, a gente vai ainda... Eu vou colocar várias coisas lá no nosso grupo de WhatsApp. Então esteja lá dentro pra gente se conectar, pra gente estar juntas. E eu vejo vocês de novo, né? Vou estar junta de vocês no dia 3 de abril, quinta-feira agora, às 8 horas da noite, na nossa live especial da Jornada da Fertilidade, tá? Um beijo, obrigada. Tchau, bom domingo.